estão presos, cativos, e eles estão vivendo um momento de transição, saindo da escravidão, saindo do cativeiro, com incertezas, com dúvidas, com projeções, com sonhos, mas ainda sem nenhuma garantia a não ser a promessa divina. Talvez muito parecido com o seu início de 2016, saindo de algumas situações, saindo de algumas lutas, saindo de algumas dificuldades visíveis de 2015, sem nenhuma garantia para o próximo ano, a não ser a promessa de Deus, já dita aqui nesse culto, minutos atrás, quando Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. Essa foi a única promessa de Deus para o povo. O Deus, quando liberta o povo do cativeiro, diz: olha, eu vou estar com vocês, eu vou alimentar vocês, eu vou conduzir vocês, e essa deverá ser a promessa que vai permear toda a caminhada de libertação. Mas diante dessa promessa, diante das incertezas, diante das dúvidas, diante dos questionamentos, o povo faz com uma reflexão, com uma autoanálise, e eles olham para o passado, para o presente e para o futuro. E vendo esse texto, eu começo a perceber, quando eles dizem no versículo 1 e 2, o desejo claro daquele povo de olhar para o passado, mas olhar para o passado com gratidão. Olha o que ele diz no versículo 1 e versículo 2. Quando o Senhor, eles estão olhando para trás, olhando para o acontecimento que acabou de ocorrer há algum tempo, eles dizem: quando o Senhor restaurou a sorte, ficamos como em sonho. Então nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E as nações diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Eles olham para o passado, mesmo o passado de escravidão, mesmo o passado de luta, mesmo o passado de dificuldade, mesmo o passado de chibata nas costas, eles nesse momento eles olham para trás e dizem: quando nós olhamos para trás, nós conseguimos perceber quantas coisas o Senhor fez por nós. Eu quero convidar você a começar 2016 olhando para o seu passado e com essa possibilidade, olhando para 2015 e dizendo o seguinte: olha, tantas tragédias, tantas lutas coletivas, pessoais, mas a respeito disso tudo, você consegue olhar para 2015 e dizer: diante disso tudo, eu consigo perceber que até aqui o Senhor me ajudou. Diante de todas essas lutas só aumentam a minha fé, ou só conseguem me fazer enxergar que em todos esses momentos, se não for o Senhor na minha vida, talvez eu não tivesse conseguido passar por todas elas. É isso que o povo está dizendo. Eles não invalidam, eles não fazem vista grossa para o cativeiro, eles não deixam de enxergar o que passaram, mas ele diz: quando o Senhor nos libertou, nós então conseguimos entender tudo que nós passamos, e aí houve festa, e aí houve alegria, e aí houve júbilo. Quando você olha para algumas lutas de 2015, talvez a sua melhor opção para 2016 seja começar agradecendo a Ele por tudo aquilo que Ele fez. Porque se há uma dificuldade e há uma coisa difícil de se lidar com alguém, é alguém grato. Você conhece alguém extremamente grato, que reclama de tudo, que não consegue reconhecer nada, que só reclama das coisas, que não consegue nunca olhar o lado bom da vida? Você conhece alguém assim? Alguns se manifestaram com muita veemência querendo crescer. É muito complicado, é muito difícil, porque a pessoa nunca consegue enxergar o lado positivo, as vitórias, o que foi feito em prol dela. E nesse momento, o povo de Israel, que não era um povo assim tão fácil de se lidar, eles conseguem olhar e dizer o seguinte: olha, nós passamos 5 lutas, não foi um ano fácil, não foi um período fácil, mas até aqui o Senhor nos ajudou. Mas nesse contexto, tinham também aqueles ingratos. Há uma informação interessante: se você abrir a sua Bíblia, não precisa agora, mas depois de calma abrir, lá em Números 11, o livro de Números narra com mais detalhes esse trajeto do povo na libertação, quando eles saem do cativeiro e estão caminhando. Livro de Números, capítulo 11, versículo 5, vai dizer que o povo, nesse contexto aqui, alguns estavam reclamando com saudade da escravidão. É possível isso? O pessoal está reclamando, dizendo assim: lá que era bom. Sabe por que uma das coisas que mais reclamaram? Foi? Os peixes que comiam, até ainda vai o peixe grelhado. Eles começam a reclamar, e o número dos outros fala assim: nós estamos aqui ganhando maná do céu, o cara não trabalhar, fazer nada, maná cair do céu. Eles diziam: nós estamos aqui comendo maná todo dia, lá tinha peixe, lá tinha o que mais?
família, né? Pepino. E se alguém vai reclamar de pepino? Ai, que saudade de comer pepino. Mas vai reclamar de comer picanha. Ai, quanto tempo eu como picanha, né, lá? Que liga o pastor, vai afrontar, né? Você vai reclamar que não comer, deixou de comer o quê? Deixou, ai, há uma semana que eu não como uma paleta, né? Mas pepino. Mas a ingratidão, por vezes, permeia tanto a nossa vida, ou o nosso senso de reclamação, de não conseguir olhar o que Deus está fazendo, é tão grande, que o povo estava dizendo, por que hoje nós só temos maná, nós não temos mais pepino, nós não temos mais peixe, nós não temos mais cebola? São os 3 itens que ele reclamou, né? Melancia, cebola, pepino e peixe. Quando você vai ao supermercado, você nunca compra esses 4 itens. Quer dizer, compra, mas com não toda a frequência. Para você cebola. Mas alguém parar, recebendo alimento de Deus e dizer, caramba, eu quero voltar só para comer pepino. Eu quero voltar só para comer cebola. Sabe por que a gente sempre costuma reclamar daquilo que não tem, e não consegue enxergar aquilo que nós já alcançamos, que nós já conquistamos, aquilo que nós já temos. Isso me faz lembrar uma situação, eu olhei para minha mãe e lembrei, eu acho que ela não vai brincar ao contrário. Eu estava à noite em casa, eu cheguei a ter 18 anos, não, acho que era mais novo, depois você me diz a idade. Por aí, dos 5 aos 8, 9 anos. E eu ficava com fome à noite. Falei, mãe, queria um negócio para comer. Ela me deu, eu não lembro o que foi. E eu comi. Passou 2 minutos, eu falei, mãe, eu quero mais. Ela falou, não, você já comeu. Eu falei, não, eu quero biscoito de coco. Rosquinha de coco. Sabe o que é? Não é rosquinha. Sabe um biscoito de coco que vem uma paisagem com um solzinho? Eu tenho ânsia de coco até hoje, meu Deus, esse negócio. Eu falei assim, mãe, eu quero biscoito de coco. Ela falou, meu filho, tá tarde, não come biscoito de coco. Eu gostava muito, eles passavam luta, minha mãe me querendo sozinho, guardava o biscoito para outro dia, eu tinha comido. Desde biscoito de coco você gosta tanto na manhã. Não, eu quero biscoito de coco. Filho, você já comeu? Não, eu quero cebola, eu quero pepino. Filho, você já está alimentado. Daqui no cabelo você vai comer biscoito de coco. E eu comi biscoito de coco. Só que eu já tinha comido antes. Ela falou, você não quer biscoito de coco? Você vai comer. Tem 2 pacotes de biscoito de coco. Você vai comer 2 pacotes de biscoito de coco. Não precisa chamar você de tutelar, nada disso. Mas eu comi 2 pacotes de biscoito de coco. No final, saí biscoito de coco pelo meu olho, pelo meu ouvido. Eu não estava mais com biscoito de coco, eu comi biscoito, eu nunca mais. Você pode ir na minha casa, me dar na sua casa, me convidar, qualquer coisa, menos biscoito de coco. Eu não aguento biscoito. Eu já estava alimentado, eu já tinha comido outra coisa, mas eu queria aquilo que não me era permitido. Parece que é do senso do ser humano em querer aquilo que não tem, em desejar aquilo que não pode, em querer aquilo, outras bênçãos, senão aquela que Deus já nos deu. O povo já estava liberto, o povo já estava caminhando fora do cativeiro, mas dizia, não, aquele tempo que era bom. Talvez você tenha vivido tanta coisa em 2015 e esteja encerrando o ano reclamando das cebolas, dos pepinos, sem enxergar tantas outras coisas que Deus fez para você em 2015. Tantos outros livramentos, talvez, que nem vieram à existência, porque no campo espiritual, Deus agiu. Coisas que, livramentos talvez pequenos, que Deus te permitiu, proporcionou, mas que aconteceram. Talvez eu e você estejamos não comprando discurso, porque a crise é visível, nós sentimos isso, mas apenas repetindo um discurso, repetindo, sem conseguir enxergar o que Deus fez por nós em 2015. Por isso, nesse contexto, o povo olha para o passado e diz, quando nós olhamos para trás, quando vimos o que o Senhor fez em Sião, ficamos com um sonho. E aí, nós paramos de reclamar. E a nossa boca se encheu de alegria, a nossa língua de júbilo. E aí conseguimos dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós. Quando pararam de reclamar da cebola e do pepino, conseguiram agradecer o Senhor tinha feito. Eu não tenho dúvida que 2015 foi um ano muito difícil. E as promessas para 2016 não me parecem ser diferentes. Mas eu quero convidar você a se lembrar daquela promessa bíblica que, quase como uma promessa terapêutica, diz: eu quero trazer a memória o que me traz esperança.
as lutas que aconteceram, você sabe bem, pastor. Mas eu quero convidar você a iniciar 2016, trazendo a sua memória aquilo que aconteceu em 2015, que vai servir como alimento, como combustível, que vai te trazer esperança para o próximo ano. Para que você possa iniciar a sua segunda-feira, manhã de 2016, dizendo: quando eu olho para 2015, quando eu olho o que o Senhor fez, eu fico como quem sou. A minha boca se enche de alegria, a minha língua de júbilo. Então eu posso dizer: grandes coisas fez o Senhor. O povo nesse momento não estava invalidando as lutas e as dificuldades. Foi um período de escravidão, foi um período de dificuldade, foi um período de servidão. Mas isso me faz lembrar do poeta que diz: quem passa pela vida em brancas nuvens, quem passa pela vida e não sofreu, foi espectro de homem, não foi homem. Passou por essa vida e não viveu. As lutas são inerentes em 2014, 2015, 2016, e assim será. O meu convite, na verdade, o convite bíblico nesse momento, é diante dessas lutas, conseguir enxergar as intervenções de Deus na sua vida. Mas o povo, quando olha para o passado, ele também não fica apenas preso ao que Deus fez no passado. Eles não ficam apenas presos no seu 2015. Eles dizem: quando o Senhor fez o que fez, nós agradecemos. E a nossa boca se encheu de alegria. E reconhecemos que grandes coisas fez o Senhor por nós. E eles continuam: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. E a partir daí, então, depois eles olharem o passado, eles começam a clamar pelo presente. Versículo 4, já alimentados pelos acontecimentos do passado, eles começam a dizer: então agora, Senhor, no nosso presente, restaura, Senhor, a nossa sorte. Como as torrentes do Negueb, restaura, Senhor, o nosso presente. É isso que o povo está dizendo: Senhor, diante de tudo que o Senhor já fez no passado, diante de tudo que o Senhor já fez em 2015, agora, então, restaura e age no nosso presente. Eu quero convidar você, então, a olhar para 2015 com gratidão e a olhar para 2016 com calma, com pressa, colocando de verdade diante de Deus, clamando por tantas projeções, tantas previsões para 2016. Você abre o seu jornal do dia 1º, do dia 1, do dia 2, do de hoje, as previsões são as mais horríveis. Qualquer folha do jornal na área da economia vai fazer você tirar o sono. Eu não estou dizendo com isso que a Bíblia vai funcionar para você como um placebo, que vai te tirar da realidade, mas eu quero convidar você a fazer um pouco de Deus nesse contexto e dizer: Senhor, diante de tudo que o Senhor fez em 2015, restaura a nossa sorte. Nos dê coragem para continuar caminhando em meu deserto. Nos dê coragem para enfrentar este novo ano. E a sensação que eu tenho é que algumas situações do próximo ano, como diz o próprio contexto bíblico, se não for o Senhor, talvez nós não iremos conseguir atravessar. Por isso, o povo de Deus, saindo de um período de escravidão, de luta, eles estão: Senhor, restaura, Senhor, a nossa sorte. Eu quero perguntar a você: como tem sido o seu relacionamento de oração com Deus, de clamor, de prece para o próximo? Talvez você esteja gastando muito tempo repetindo e remontando todas as expectativas pessimistas para 2016. E volto a dizer que parecem ser reais. Talvez você seja mais um profeta do caos que está para se instalar. Mas talvez diante disso tudo, você esteja gastando um pouco do seu tempo para dobrar o seu joelho e dizer: Senhor, restaura a nossa sorte. Senhor, intervém na nossa realidade. A sensação que eu tenho, e volto a dizer que em alguns contextos do nosso país, não quero dizer do mundo, se não for a nossa oração, a nossa fé, o nosso clamor, parece que será muito difícil para cada gente. Por isso, nesse mesmo contexto, uma situação muito parecida com a nossa, eles dizem: Senhor, o Senhor já fez tanto no passado, restaura a nossa sorte. Mas lembrando de Jeremias 33:3, que diz: clama a mim e responderei. E anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes.
Eu não estou dizendo para você fechar o seu canal. Eu não estou dizendo para você se alienar de toda a realidade política, social e econômica do nosso país. Eu estou apenas convidando você, a despeito disso tudo, clamar ao Senhor, entendendo que Ele pode intervir na nossa realidade, que Ele pode ter misericórdia de nós, que Ele pode se relacionar conosco, mesmo diante de todos esses problemas. O povo continua caminhando no deserto, saindo da escravidão. Eles olham para o passado com gratidão, eles olham para o presente com clamor, e eles olham para o futuro com esperança. No versículo 5, ele diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus frutos. O povo, mais uma vez, não invalida as dificuldades. O povo de Deus, nesse contexto, mais uma vez, não invalida o caos que eles estavam inseridos de transformação social, de reconstrução econômica, mas eles dizem: nós talvez vamos caminhar chorando, mas em algum momento nós vamos colher os frutos. Não é um povo aqui que está querendo um Deus que age imediatamente com um piscar de olhos. Não é um povo que está aqui querendo um Deus que, como um Shazam, muda tudo. Não é um povo que está dizendo: o Senhor vai ter que fazer, o Senhor tem a obrigação de nos abençoar. É um povo que está dialogando com Deus, dizendo: nós temos esperança que o nosso choro, que a nossa lágrima irá regar esse terreno e ele voltará a ser fértil. Eles dizem de forma muito bela e poética: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Eles não esperam uma bênção imediata. Eles não esperam que a virada do ano, a meia-noite no relógio, vai trazer um novo ano cheio de bênçãos imediatamente, mas eles dizem: nós vamos semear, esperando pela fé, colhemos. Eles vão dizer: nós vamos semear, inclusive, com choro em alguns momentos. Mas parece que por vezes nós queremos tudo acontecer. Isso me lembra a primeira vez que eu peguei um Henrique para plantar, foi cenoura. Aquelas você não vende no mercado, nem sei se isso vende ainda, umas sementinhas que vende no vendendo. As sementinhas que você compra e tal, compra que esperar, tem paciência, fala: só quando crescer eu te dou um presente. Tem uma série de aplicações daquele negócio. E eu fui pelo trabalho do colégio, a gente foi plantar cenoura. Fomos lá, pegamos a terra, jogamos a semente. Passou 10 minutos e falou: já cresceu? Não, demora um pouquinho. Passou 2 horas. Já dá para ver a carinha da cenoura? Não. No outro dia de manhã ele acordou, a primeira coisa que ele perguntou: tem cenoura? Tem que esperar crescer. Nem me lembro no final como é que você pensa. Se cresceu, se não cresceu. Mas o fato é que muitas vezes nós queremos dar uma perspectiva contrária do que Deus nos apresenta. O texto bíblico diz: eu vou semear. Semear significa espera, paciência. E o texto de forma poética diz: semear com lágrimas. Quem sai chorando enquanto semeia, um dia voltará, colhemos. Talvez esse texto venha nos mostrar para fugirmos do imediatismo dos resultados prontos para 2016. Você talvez no final do ano tenha começado com muitas expectativas. E como eu vi um rapaz postando, e creio eu que com ironia, ele disse: 2016 não deu certo, que veio 2017. Ontem ele estava postando que 2016 não tinha dado certo. Talvez você na virada do ano com expectativas, com sonhos, com projetos, e talvez sim, no primeiro e no segundo dia do ano, já algumas coisas já tenham dado errado. E talvez amanhã, quando você encarar o primeiro dia do trabalho, vai seguir os tempos que você projetou. E talvez no final do mês, quando você for fechar as contas, vai ser mais diferente ainda do que você projetou. E aí talvez seja hora de lembrarmos da palavra do povo de Deus, como caminhando disso. Nós vamos andando e vencendo em 2016.
talvez mostrando e já nos ensinando que o processo de formação das bênçãos, inclusive para 2016, necessariamente não são imediatos. Parece que Deus gosta disso. Parece que Deus gosta de mostrar que nada do relacionamento dele conosco é imediato. Nada foi rápido. O mundo criado em 6 dias, 40 anos caminhando no deserto, 30 anos ele veio para começar a ministrar. Parece que foi muito paulatino isso. E o povo entendendo isso, que Deus caminhar. Vamos viver no 2016, talvez para que as bênçãos se cumpram no final do ano. Ou talvez não se cumpram em 2016, mas continuaremos caminhando e plantando nas crianças de 2017, 2018. Mas a única certeza é que a vontade de Deus e os caminhos do Senhor são sempre os melhores. Uma canção que diz: enquanto eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé.